Gente, hoje nós começamos uma nova série de mensagens cujo tema central do mês é face a face com Deus. E eu sabotei o processo, confesso. Eu sabotei porque o título da primeira mensagem era oração. E preparando-a, eu falei assim, tudo bem, a oração faz parte da presença de Deus, mas o que realmente nos motiva a estar na presença de Deus ou compreender a presença de Deus na nossa vida? O que é essa história de viver na presença de Deus? Porque quando eu ouço a respeito dessas frases que se tornaram jargões, inclusive no nosso meio, eu quero entender a presença de Deus, eu quero viver na presença de Deus, eu quero estar na presença de Deus. E quando eu ouço a respeito disso e começo a procurar entender o que as pessoas percebem a respeito dessa frase, eu confesso que eu ouço diversas definições, mas quando eu olho para as Escrituras, o que ela quer falar a respeito de presença de Deus? Então, muito difícil seria falar de esperança, de gratidão na presença de Deus, se não definisse presença de Deus. E para isso, eu peguei dois textos para nos ajudar a entender o que a Bíblia fala a respeito de presença de Deus. O primeiro texto está no Antigo Testamento. Deus, no Antigo Testamento, ele se manifestava de uma forma distinta da do Novo Testamento. E justamente, depois eu pego no Novo Testamento um texto onde Paulo cita o episódio do Antigo. Então eu vou ler parte do Antigo, que está em Êxodo 34, uma experiência de Moisés com Deus, e depois eu vou ler um outro texto na Carta aos Coríntios, onde Paulo cita aquela experiência e traz a percepção do Novo Testamento a respeito de presença de Deus, que aí tem mais a ver, sem desmerecer o outro trecho, com o nosso dia a dia. Então, o primeiro texto, ele está em Êxodo capítulo 34, tá bom? Mas antes disso, eu quero dizer para vocês que essa reflexão a respeito do que é a presença de Deus, ela não é nova. Tanto que foi criada uma palavra para esse termo, viver na presença de Deus. Uma palavra desconhecida porque ela é de origem latina, que é coram deo. Então, antigamente, os estudiosos usavam essa palavra para definir a presença de Deus. Então, quando eu estiver falando de presença de Deus, vai estar dentro do conceito dessa palavra, que basicamente é o seguinte: ter consciência constante da presença de Deus e a forma como correspondemos a ela. Então, presença de Deus para a gente é isso, ter consciência constante da presença de Deus. Então, não é uma consciência casual, é uma consciência que aparece quando nós nos sentimos abençoados simplesmente, é uma consciência constante em todas as etapas da vida, nas fases boas e nas fases difíceis. Então, corandeo é isso. E além de ser constante, ela diz respeito a como nós correspondemos a essa consciência. Então tem uma ação de Deus na nossa direção constante e ao tempo todo nós somos desafiados, dentro do contexto que a gente vive, a responder a essa presença. Isso é a presença de Deus. Em Êxodo capítulo 34, versículo 29 e 30, Moisés, ele estava indo ao monte de Deus. Naquela época o monte de Deus era a cordilheira do Sinai, e lá ele pegava as tábuas da aliança que continham os 10 mandamentos. Certamente 10 mandamentos vocês já ouviram falar a respeito. E quando ele ia na presença de Deus para Deus ditar esses mandamentos, que era um resumo de toda a lei de Deus, não era só os 10 mandamentos, mas os 10 mandamentos eram um resumo das leis de Deus. Quando Moisés desce da presença de Deus, há algo diferente em Moisés. E é isso que o texto relata. Ao descer do monte Sinai, com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando se entra na presença de Deus, algo muda na nossa expressão. E o rosto resplandecer não era porque o rosto de Moisés acendia como uma lâmpada incandescente. É porque ele tinha uma expressão diferente no seu rosto que era incomum para qualquer pessoa, que só se podia ter como quem esteve ou quem estivesse na presença de Deus. Então esse resplandecer de Moisés era tão incomum que Moisés ele colocava um véu para que as pessoas não se incomodassem com aquilo. Olha que coisa interessante. Então Moisés, na presença de Deus, ele resplandecia.
Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com seu rosto resplandecente, tiveram até medo de se aproximar dele. Ou seja, é uma expressão que trazia medo, era muito distinta do que já se havia visto. Imagina num povo caminhando no deserto, caminhar no deserto não deve ser fácil, como no nosso dia a dia, e diante da presença de Deus ele estava diferente de todo mundo. Então a vida às vezes é um deserto e Deus nos convida a estar diferente. E estar diferente só é possível se for na presença dele. Agora nós vamos para o Novo Testamento, no texto de Coríntios, onde Paulo diz assim: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado de nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, lembrem de Moisés, mas em tábuas de coração humano. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedra, mas o ministério que veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplandecer do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. É um texto um tanto quanto complexo, até mesmo porque Moisés morreu. E, aliás, morreu sem entrar na terra da promessa. Vocês vão ver isso. E apesar de Moisés ter um rosto com uma expressão diferente por estar na presença de Deus, Paulo está dizendo agora que o rosto dele foi desvanecendo, ou seja, foi foi perdendo aquele brilho. E Paulo, pelo jeito nessa carta, discutia com pessoas que acreditavam mais no ministério de Moisés do que no ministério de Jesus. Não dá para ignorar que toda a base do cristianismo vem do judaísmo. E algumas pessoas queriam puxar o cristianismo para as experiências, para os comportamentos judaicos. E isso acontece com a gente também. Acontece com a gente porque Jesus nos propõe uma vida nova. E às vezes nós queremos viver uma vida nova em Jesus da nossa maneira. E a maior parte das vezes que nós queremos viver uma vida nova em Jesus da nossa maneira, é porque nós queremos criar uma relação com Deus totalmente funcional. Eu preciso que Deus funcione na minha vida. E como é que nós entendemos, a partir de nós mesmos, que Deus funciona nas nossas vidas? Na maior parte das vezes, quando Ele responde às nossas orações da maneira que nós esperamos que elas aconteçam. Então nós nos relacionamos com Deus esperando uma resposta dEle. E aí que surge uma pergunta que nós precisamos entender para compreendermos a presença de Deus. Será que todas as vezes que Deus se manifesta na nossa vida precisa funcionar da maneira que a gente quer? Pois um relacionamento funcional ele pode ser totalmente desfuncional. Qual é a proposta que Deus traz a partir dele mesmo quando ele quer estar presente na nossa vida? Essa é a pergunta central. Tem um livro que eu li há muito tempo, chamado Aliança e Reino, do Mike Breen. Ele fala que nas Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento, eu trago ele aqui por quê? Porque eu trouxe um texto do Antigo e do Novo Testamento,
existe uma coluna vertebral, existe algo que é central, que está presente constantemente na relação de Deus com o povo. A primeira parte dessa coluna vertebral, de duas, vamos dizer assim, que ela tem dois lados de um trilho. Imagina um trilho com os dois lados. A primeira parte é a nossa consciência a respeito de aliança. Quando Deus quer um relacionamento com o povo, Ele cria esse relacionamento através de uma aliança. E aliança na Bíblia é justamente sinônimo de relacionamento. Quando Moisés subiu ao monte e trouxe aquelas 10 tábuas, é para que eles criassem uma postura segundo um relacionamento que Deus tinha com eles, que começou quando o cordeiro foi sacrificado lá na 10ª praga, matando os primogênitos do Egito, para que eles fossem libertos do Egito e passassem a viver como povo deles. Então a primeira coisa que a gente precisa ter sempre em mente, se a gente quiser entender a presença de Deus na nossa vida, que Deus busca com a gente relacionamento. E um relacionamento saudável nem sempre traz as respostas que a gente espera. Esse é o detalhe. Então, não funciona eu ter um relacionamento com Deus meramente funcional, achando que Ele está à disposição das respostas que nós esperamos. Quando eu tenho um relacionamento com alguém, há momentos no relacionamento com alguém que são extremamente desagradáveis. E há momentos no relacionamento com Deus que também são desagradáveis. Há coisas que Ele nos pedem, até esperar, aprender a esperar. É muito difícil. Quando eu quero uma resposta, quando eu quero que algo aconteça. E muitas vezes, pelo menos na minha vida, a resposta de Deus para um pedido de oração meu era espere. Espere, não está na hora, não é o momento. Ainda não é do meu jeito. Existe uma característica na caminhada pelo deserto de um Deus que faz aliança com a gente, que é aprender a viver mais dependente dele e menos dependente das nossas soluções. Porque quanto mais eu agarro nas minhas soluções e eu crio um compromisso com Deus com base nelas, eu espero que Deus funcione do meu jeito. Em resumo, parafraseando e de forma contrária à oração de Jesus, eu estou esperando mais que ele viva a minha vontade do que eu estar me inserindo na vontade dele. E um relacionamento com Deus não é um relacionamento paritário, não é um relacionamento de iguais. O relacionamento de Deus é um relacionamento da criatura com o Criador. E por isso Jesus nos ensina a ter um relacionamento, uma aliança com Deus num outro viés. Não a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. E isso precisa de humildade, isso precisa de submissão. Para isso a gente precisa ter um coração humilde, humilhado muitas vezes, até no espere. A segunda questão de um relacionamento, de uma caminhada na presença de Deus, segundo Mike Breen, é a consciência de reino. E reino, para ele, é sinônimo de responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade com aquilo que Deus nos dá. Nós temos uma responsabilidade com o relacionamento que Deus está conosco. Paulo, no Antigo Testamento, ele nos chama de cristãos porque nós somos representações de Cristo. Então não é só um relacionamento. Quando eu estou num relacionamento funcional, esperando que Deus responda às minhas orações, que funcione da maneira que eu quero, eu não tenho compromisso nenhum com Ele. Eu fico cobrando dele um compromisso comigo, e algumas vezes eu, Cláudio, me vejo com raiva de Deus, eu me vejo com raiva de Deus porque Ele não fez aquilo no meu tempo ou do jeito que eu queria. E há pessoas que chegam em níveis mais profundos de crise com Deus, chegando a dizer que Deus não existe. Não, esse negócio de Deus não funciona, não. Na verdade, não aconteceu do jeito que eu queria. O que nós estamos fazendo é isso. Então, presença de Deus é fruto de duas características, dois lados do trilho de uma jornada de relacionamento e responsabilidade. Isso quer dizer que a gente precisa aprender a caminhar com Deus e a gente precisa aprender a responder a tudo como quem caminha com Deus. Quando eu respondo a tudo como quem caminha com Deus, eu estou manifestando o reino de Deus através da minha vida, na vida das pessoas também. Presença de Deus é isso. É viver uma aliança, é viver um compromisso, é viver em resposta ao que Deus todo dia faz nas nossas vidas, quando nós acordamos, quando nós dormimos, quando nós temos resposta de oração e também quando nós não temos resposta de oração.
Deus continua sendo o mesmo, respondendo ou não às nossas orações. Deus não tem nenhum compromisso em atender às nossas expectativas, mas nós temos um compromisso de viver da forma que Ele espera que a gente viva. A presença de Deus é isso, é um Deus soberano, tratando em amor com criaturas, com filhos e filhas que precisam se colocar diante dEle, como se Ele realmente fosse aquele que mandasse na história toda. E isso é muito difícil para a nossa natureza. Quando nós vemos pessoas entrando na presença de Deus, nós vemos Deus, quando nós vemos pessoas vivendo a presença de Deus, nós vemos Deus transformando corações. Jeremias capítulo 31, versículo 32, o profeta Jeremias fala de uma aliança. Essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Então, quando eu tenho um relacionamento com Deus que tem uma aliança comigo, o qual eu tenho responsabilidade com essa aliança, eu preciso ter uma responsabilidade também em conhecer os mandamentos dele, em entender quem é esse Deus. E a gente entende quem é esse Deus quando a gente tem um contato cada vez mais profundo com a palavra desse Deus. É muito diferente daquela espiritualidade funcional que eu falei agora há pouco. E quando Deus começa a agir na nossa vida, através de um relacionamento maduro, vivendo a presença dEle dentro desse trilho que eu acabei de conversar com a gente, as coisas começam a mudar para a gente. E sabe quem percebe quando as coisas começam a mudar para a gente? Quem está ao nosso lado. Moisés desceu do monte e ele nem tinha noção do que tinha acontecido com ele de entrar na presença de Deus. Quando Arão e as pessoas viram, falaram assim: gente, está me incomodando demais olhar para Moisés, tem uma coisa dele que está diferente. As pessoas que respondem, quem responde à presença de Deus na nossa vida, não são as bênçãos que a gente conta para as pessoas, mas é a forma que o que as pessoas veem na gente quando olham para a gente. E as pessoas olharam para Moisés e falaram: tem alguma coisa diferente. Então, na cultura habitual, a gente vê pessoas contando bênçãos, como se a presença de Deus estivesse na vida delas. E a Bíblia está falando outra coisa. Não é que a gente pode contar a bênção, nada contra contar a bênção, mas não é contar a bênção que demonstra a presença de Deus na nossa vida. É quando as pessoas olham para a gente e veem Deus agindo através da nossa vida, veem Deus resplandecendo através da nossa vida. Se com Moisés era assim, o que Paulo está falando com Jesus é muito mais profundo. No versículo 3 do texto que nós lemos, Paulo vai falar assim: vocês demonstraram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita com tinta, não com tinta, mas com o quê? Com o Espírito de Deus. E lembra que eu falei no começo aqui da minha reflexão, que a forma que Deus se manifestava no Antigo Testamento era diferente do Novo? Todo mundo lembra disso ainda? Lembra, né? Porque Deus geralmente se manifestava no Antigo Testamento em ações pontuais. Vou dar um exemplo clássico. Deus precisava libertar Israel dos filisteus, o espírito dele entrava em Sansão, Sansão pegava a queixada do burro, saía matando geral naquela época, e aquilo ali era a inconsciência da presença do Espírito de Deus. Depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou na cruz, o Espírito de Deus habita no meio do povo dele. O Espírito de Deus não se ausenta da gente. A presença de Deus, aquilo que é da parte da responsabilidade de Deus, da presença dele, está presente o tempo todo na nossa vida. E o risco que nós corremos quando nós não percebemos essa presença diz muito mais a respeito de uma miopia espiritual nossa do que da ausência da presença de Deus. Então eu preciso começar a viver essa presença de forma diferente, a ponto de resplandecer mais a Deus do que a mim mesmo. Quando eu tenho uma espiritualidade funcional, eu falo mais de mim do que de Deus. Quando eu tenho uma espiritualidade baseada num relacionamento na presença de Deus, a minha vida fala mais de Deus do que de mim mesmo. Qual é a história que a sua vida tem contado? Essa é a pergunta. Que história nossas vidas têm contado? Quando eu espalho as coisas que Deus faz na minha vida, eu estou falando mais de mim ou mais de Deus? Até isso a gente tem que começar a refletir com honestidade. Porque a presença de Deus é constante, através do poder do Espírito Santo. Então, agarra isso na sua vida, ainda que os resultados sejam inesperados. Porque isso, em momento algum, quer dizer que Deus está distante de você. Uma vez que nós nos rendemos ao amor de Jesus Cristo, entregamos nosso coração a Ele, entendemos o sacrifício dEle na cruz por nossos pecados, e nos rendemos ao Senhor,
o Espírito de Deus faz parte da nossa vida. Não tem como ser diferente. No dia que eu me batizei, o Espírito de Deus caiu sobre mim. E Ele está comigo até hoje. E isso sou muito franco para falar para todos vocês. Nem todos os meus dias são fáceis. Tem dias fáceis, tem dias difíceis. Tem dia que eu faço uma besteira e coloco culpa na azeitona da empada. E não foi a azeitona, foi a empada que fez a besteira. Não podia comer empada. A gente é assim. Mas em momento nenhum, em nome de Jesus, ache que Deus está distante de você, porque o dia não está bom. Quando o dia não está bom, retome a aliança que Deus tem com você, porque você é uma carta de Jesus Cristo. Repara, a maneira que as pessoas veem nós encarando nossos problemas diários, por causa da presença de Deus, pode falar mais de Deus ou da gente. Mudando para o Antigo Testamento de novo, Ezequiel vai falar que tudo aquilo que endurece o nosso coração, Deus quebra. Se você está com seu coração endurecido aqui essa noite, o poder do Espírito de Deus quebra esse coração duro e faz esse coração virar coração de carne de novo. Então não permita que o seu coração endurecido faça seu dia cinza e permita que o poder do Espírito Santo de Deus quebre a pedra do seu coração e transforme coração de carne novamente, em nome de Jesus. E assim, meus amigos, Paulo adianta nesse texto falando o seguinte: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras de pedra. Ele está falando lá da história de Moisés. Mas esse ministério, o de Jesus, veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecesse. Em Cristo, nós somos muito maiores do que o povo israelita experimentou. Nós somos muito mais. Há mais poder na gente do que vocês podem imaginar. Há poucos dias eu dava aula para em torno de 40 ou 60 pastores e seminaristas, falando sobre educação cristã no âmbito da neurociência, e a gente compartilhando sobre isso também. E a gente chegou, e o que eu falava para eles, gente, era algo muito simples. Existe uma deusa que a gente vem cultuando na nossa vida espiritual há muito tempo. Uma deusa pagã. Uma deusa que tem um culto forte na nossa espiritualidade. Ela tem uma presença muito poderosa na nossa espiritualidade, que tem sido um ídolo nas nossas vidas. Eu me coloco nisso. A deusa da sofrência. A gente fica cultuando essa deusa, murmurando e reclamando da vida o tempo todo, achando que tudo deu errado, que as coisas não estão indo bem, que a vida é uma porcaria, amaldiçoando a vida que Deus nos dá todos os dias. E aí a nossa face, em vez de resplandecer a presença de Deus, resplandece sombra, sofrimento, angústia. Jó sofreu. Está lá no texto de Jó, mas ele não amaldiçoou Deus em momento algum. E quando foi recomendado abandonar Deus, pela esposa dele, ele falou assim: de forma alguma, o bem de Deus eu quero, mas o mal de Deus eu não aceito na minha vida. O que tem em nós é muito mais poderoso, é isso que o apóstolo Paulo está falando. Olha o versículo 8: não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Nós sabemos o final da história, e a gente vive como se não conhecesse a história. Nós ficamos cultuando essa deusa da sofrência todos os dias. Quando acontece, chega na segunda-feira, lembra do trabalho, lembra das tarefas, lembra dos problemas. Para com isso. Para com isso. O Espírito que foi colocado em nós, diz o apóstolo Paulo, não é de covardia. Nós não temos motivos para nos sentirmos covardes diante da realidade de segunda a sábado. Tem alguma coisa errada. Está na hora de mudar. A gente reclama porque está satisfeito disso. E o pior, quando a gente começa a reclamar, a gente começa a terceirizar. Já reparou isso? A gente é muito bom em terceirizar. A gente adota muito fácil aquele estilo de vida Homer Simpson. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Então a culpa é de não sei quem que não fez isso, a culpa é do outro que não fez aquilo, a culpa é do terceiro que não tomou aquela providência. Não é não. Assume a sua responsabilidade,
com a presença de Deus na sua vida e faça acontecer. Tem duas coisas que já precisam estar na nossa cabeça a partir de agora. A primeira, no tempo de Moisés, a presença de Deus era delimitada por espaços. Eu ia no monte, eu ia no templo, eu ia na tenda. No nosso tempo, a presença de Deus é delimitada pela presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, o tempo todo. Não é só aqui domingo. Amanhã, quando você acordar e tiver que lidar com essa segunda-feira, o Espírito Santo de Deus vai estar lá contigo também. Assume isso, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Quebra essa deusa da sofrência. Quem mantém, quem cultua essa deusa, fica toda hora buscando a presença de um Deus presente. Jesus falou, olha, disseram a respeito de Jesus, outro nome dele vai ser Emanuel, Deus conosco. Eu não tenho que buscar mais Jesus, eu não preciso de outro Jesus. Jesus não precisa morrer de novo na cruz. Quem diz isso é o autor de Hebreus. E a gente fica vivendo como se precisasse morrer um outro Cristo, para que eu me sinta vivo. Não existe isso, gente. Biblicamente não existe, pode ter outra coisa. Eu não preciso de outro Cristo morrer por mim. Eu não preciso nem eu ser o Cristo, já viu isso? Tem gente que não quer viver o Cristo porque ela quer ser o Cristo. Ela sempre se acha na cruz. Só que o nosso Deus não morreu e ficou numa cruz. Ele ressuscitou e vive, e está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. É isso. Quebra essa deusa da sofrência em nome de Jesus e vive como filho amado, como filha amada de Deus, e vive a vida que você tem para frente. Tem gente que deixa de viver a vida que tem para frente, porque quer viver uma vida que já não teve lá atrás. A história está andando para frente, gente. Muda a sua percepção da realidade a partir do reino. O que passou, passou. O passado, ele serve de referência, não de residência. O Antigo Testamento é referência do Novo. O Novo não abole o Antigo Testamento. Nós precisamos entender o Antigo para conhecer o Novo. Mas ele não é residência mais. O templo não é mais em Jerusalém. O templo é em você, é em mim. E vive isso, meu amor, pelo amor de Deus. O que tem em nós... Até passei para frente que nem vi, né? Ah, não, tá certo. O que tem em nós é muito mais poderoso do que há no mundo. Maior é o que está em nós. Acabou, gente, acabou, pelo amor de Deus. Não cabe mais isso na nossa vida. Realmente não cabe. No final desse mesmo texto, o apóstolo Paulo vai dizer assim: de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados em glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. O que Paulo está falando é o que eu acabei de falar aqui. Para de viver como quem tivesse com o véu da sofrência na cara. Tira o véu. Tira o véu. E para terminar, eu vou fazer algumas citações que Paulo faz. Tem vários textos, esse é um deles, de um estilo de vida assim. De um estilo de vida de um povo que é chamado para ser luz do mundo. Tá? Primeiro, lembra que corandeô é a consciência e o comportamento referente à consciência da presença de Deus? Lembra disso lá no começo? Então vamos falar um pouco de consciência, porque quando eu tenho consciência de quem Deus é, quando eu tiro o véu, eu tenho um outro estilo de vida. Até aí tudo bem. Tá? Então, quanto ao estilo de vida, em Colossenses capítulo 3, versículo 16, Paulo vai dizer assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e acolham-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Gente, isso aqui não é estilo de vida? Quando eu estou consciente da presença de um Deus presente, quando o véu cai do meu rosto, eu tenho que viver no estilo de vida do reino. O Deus é outro, não é a sofrência.
Alguns elementos que Paulo traz aqui de um estilo de vida corandeô ou na presença de Deus. Primeiro, tenha uma mentalidade de quem vive na presença de Deus. Habite ricamente em vocês o quê? A palavra de Cristo. Agora a gente quer que habite os ensinamentos de um monte de guru. Tem um monte de Moisés morrendo aí, ganhando dinheiro, tirando dinheiro do nosso bolso, e a gente não habita na nossa mente a palavra de Cristo. E a gente quer viver um relacionamento com Deus, quer viver na presença de Deus. Como? Não tem como. Então, se eu vivo um estilo de vida na presença de Deus, a primeira coisa que tem que habitar ricamente na minha mente, a primeira resposta que tem que vir da minha mente, vem da onde? Da palavra de Deus. Então eu tenho que estudar a palavra, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que viver a palavra, eu tenho que estar constantemente grudado na palavra, eu tenho que ter palavra grudada no meu carro, eu tenho que ter post-it da palavra no banheiro, eu tenho que ter a palavra o tempo todo. Aí a turma entra em desespero na vida financeira, desespero no relacionamento, desespero na criação de filhos, vai buscar um monte de guru, e nada contra se você buscar, mas não tem palavra na vida da pessoa. Um estilo de vida corandeô, um estilo de vida na presença de Deus, precisa ter palavra de Deus o tempo todo. E a segunda coisa que tem que ter também, outro dia, abrindo um parênteses aqui, eu falei assim, Cláudio, eu ia começar a dar um curso de uma coisa aí, vamos chamar de Delta, não interessa aqui para a nossa conversa. Aí eu contei isso para uma pessoa, para um casal de amigos. Ela falou assim, poxa, que legal, Cláudio, não sei quem colocou, mas obrigado, foi bênção, viu? Foi ninja quem colocou isso aqui, nem vi passar aqui. Falou, que legal, Cláudio, você não está só aprendendo sobre isso, você está começando a multiplicar o que você sabe. Eu não tinha pensado nisso, porque a minha intenção em montar aquele curso era só ganhar dinheiro, para falar a verdade para vocês. E alguém viu de uma outra forma. E é justamente isso que Paulo está falando aqui. Não é só viver a palavra de Deus, é multiplicar a palavra de Deus através da sua vida. É multiplicar nos seus relacionamentos. Ensina e aconselha, ensina e aconselha. Agora, nós parecemos duas carpideiras, às vezes, que quando chega um diante do outro, como é que está a vida? Está difícil. Poxa, está uma porcaria mesmo. Aí a gente fica batendo pique para dizer quem tem o problema maior. Nossa, eu estou com dor de cabeça, verdade, você está com dor de cabeça, eu estou com dor de barriga. Eu peguei gripe, poxa, eu peguei Covid semana passada, e começa esse muro das lamentações. Não dá mais, gente. Não dá mais. Nós precisamos viver a presença de Deus como estilo de vida, conhecendo a palavra e aconselhando as pessoas na palavra, ensinando a palavra. Qual foi a última pessoa que você sentou para tomar um café e ensinar a palavra? Qual foi o último conselho que você deu para alguém na palavra? Não é dar o conselho do guru A ou do guru B, na palavra. Isso é um estilo de vida de quem vive a presença de Deus. É totalmente disfuncional isso nos padrões da cultura, mas é altamente funcional nos padrões do reino. É assim. Aí vem alguém pedir conselho matrimonial, você fala tudo, a fulana lá falou que separou. Mas o que a palavra diz? Aí eu tenho que pedir conselho sobre dizer, fulano fez isso lá, ele foi naquele cara lá, tiraram carta para ele, se eu fosse lá, tiraria carta com ele também. E a gente não para sentar com a palavra, porque a gente não tem contato com ela, a gente não vive suficientemente com a palavra para poder dar conselhos sábios na palavra para as pessoas. Não tem como, gente. Isso é um estilo de vida corandeô. Não é só Deus respondendo às nossas orações e nem aquilo que nós queremos. Terceira questão que Paulo levanta no estilo de vida na presença de Deus: louvor. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais. Gente, eu gosto de ouvir música de todo tipo, com exceção de funk carioca, apesar de ser carioca, isso é muito ruim. Eu gosto de ouvir música, eu gosto de ouvir bons cantores, eu gosto de ouvir bons músicos, mas eu preciso me debruçar sobre os louvores. Eu preciso ouvir louvores. Isso precisa fazer parte da minha playlist. A gente precisa se acostumar. E isso é didático. Porque quanto mais a gente tem contato com o louvor, a nossa mente vai se habituando com isso. E vai recorrendo até as músicas. Aí, o cara vai lá, hipoteticamente, vamos chamar de hipoteticamente, a menina, o cara briga com a namorada vai para o outro lado, aí a primeira música que vem à cabeça,
Tornei-me um ébrio na bebida, pois tentei esquecer aquela ingrata que um dia me abandonou. Quem riu é da minha geração, sabe do que eu estou falando. Qualquer coisa depois disso é de Luan Santana para lá. Mas é a mesma coisa. Entendeu? Em vez de lembrar Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. É a música que vem na cabeça. A boca fala do que o coração está. A gente tem que viver um estilo de vida na presença de Deus, não tem jeito, tem que ter louvor, tem que ter celebração. Tem uns que gostam de um pessoal mais agitadinho, que nem Fernandinho, tem outro que gosta de um não sei, tem outros que gostam de João Alexandre, não interessa, mas acha o seu estilo, acha as músicas que você gosta de ouvir, o louvor que você possa fazer. Paulo vai falar, em último lugar, que um estilo de vida corandeô é um estilo de vida de gratidão. Olha o que ele fala assim, com gratidão a Deus em seus... Sabe qual é a maior injustiça à presença de Deus na nossa vida num dia? Ainda, até naquelas segundas-feiras bravas, sabe qual é? Terminar o dia reclamando. Você chegou em casa, meu amigo. Você está lá com a comidinha, pode ser feijão com arroz, ovo frito, mas está lá na mesa. Não está? Tetinho está lá para não pegar chuva, cobertinha para não pegar frio, não está aí? Acabou. Obrigado, Deus. Hoje é com ovo frito. Dia 12, dia dos namorados, aqueles que os maridos estão próximos, né? Fazendo aí menção a Suzy e a Samira. Se o marido levar para comer um negocinho gostoso, maravilha, agradece a Deus também. Se não levar, faz você em casa, não fique esperando. Dá um jeito, faz online, manda pelo correio, contrata lá na Inglaterra, Samir, fala assim, entrega aí pro meu marido, Suza, faz isso na Alemanha, é assim, não tem jeito. Agora a gente fica reclamando, não está perto, não está fazendo isso. Para com isso. Estou despachando a minha esposa amanhã, um mês fora, o coração está assim já, há uma semana. O que eu fiz? Antecipei o dia dos namorados, comemoramos sexta e sábado, está feito. Agora eu vou reclamar por dia 12, ela não está aí. Vou ficar eu lá, cantando a música. Tornei-me um ébrio na bebida. Vou nada, gente. Vou antecipar. Acabou. É assim. E agradeço a Deus por ela estar lá, curtindo um ano de vida do neto, curtindo os filhos. Eu não posso, ela pode. Aí eu vou ficar dando problema para ela porque ela não pode? Vai lá, curte a vida. A gente tem que aprender a viver assim. É assim que a gente mostra para as pessoas naquilo que a gente acredita. Maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. E isso precisa aparecer no nosso comportamento. O apóstolo Paulo, e aqui eu termino, ele no mesmo texto de Colossenses 3, agora no versículo 17, olha o que ele fala. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. É isso que é viver. Essa é a assinatura de quem vive na presença de Deus. Tudo que eu falo e tudo que eu faço, quem que é o remetente sou eu? Não, é o Senhor Jesus. Outro dia alguém falou assim, foi essa semana mesmo, alguém falou, Cláudio, tem uma paz quando eu ouço você falar. Eu falei assim, aqui você não é minha esposa, que me ouve falar todos os dias. Não, brincadeira. Ela falou assim, tem uma paz. Eu falei, essa paz não é minha. Se você souber o que passa na minha cabeça o dia inteiro, no meu coração, você não vai ver paz nenhuma. Não queira viver. Ontem eu fui assistir um filme no aplicativo, o segundo filme do Shazam lá, do Capitão Marvel. Não sei quem viu esse filme, alguém viu? Alguém viu? Tá lá, enfim. Você assistiu? Assistiu? Tem uma hora assim que uma bruxa dominadora do mal ela tinha uma magia que ela tenta encantar a mente de um menino. Aí o menino olhou bem para a cara dela, devia ter uns 14 anos, e falou assim, senhora, é porque a senhora não conhece a minha mente, que se a senhora soubesse, a senhora não encantaria não. E ela tentou. Eu falo a mesma coisa, se você soubesse que passa pela minha cabeça o dia inteiro, você não ia ver paz nenhuma, mas a paz que você está dizendo, o resplandecer que você está vendo na minha face não é meu, é de Jesus. E acabou. Tudo que falar,
tudo que fizer, faça para a glória de Deus. E dando graças a quem? A Deus. Isso é presença de Deus. É muito mais abrangente, muito mais profundo que resposta de oração, gente. É muito mais isso. E está na hora da gente começar a viver esse estilo de vida face a face com Jesus. Porque tem muita gente precisando conhecer esse Jesus. E eu termino com as palavras do apóstolo Paulo. A carta que eu, como ministro, nesses anos todos, tenho escrito através de cada mensagem de domingo na vida de vocês, não é de pedra. Porque vocês são as cartas que validam o meu ministério, através dessa palavra. Então escrevam na vida das pessoas o quanto Deus é presente na vida de vocês. Em nome de Jesus.